Eu hoje quero contar uma história. Quem é que gosta de histórias? Eu acho que os adultos também gostam de histórias, não é? Nós achamos que são as crianças, mas os adultos também gostam. E esta história aconteceu há 90 anos. Quem é que tem 90 anos aqui? Alguém? Ninguém. Já foi há muito tempo. Foi nos anos 30 do século XX, em Inglaterra. E é a história de uma menina que se chamava Gillian Lynne. E agora vocês vão ouvir com muita atenção aquilo que eu vou contar, que é importante. A Gillian Lynne era uma menina de 7 anos que começou a ser um problema na escola. E a professora chamou a mãe e disse: olha, há aqui qualquer coisa de errado com a sua filha. Eu aconselho-a a pegar na menina, a ir ao médico com ela, porque ela não consegue ficar sossegada na sala de aula. Nós temos muita dificuldade em ensiná-la, porque ela não consegue aprender e não para sossegada. E não só é mau para ela, como para as outras crianças que não conseguem estar atentas. A mãe saiu da escola muito triste, mas fez aquilo que lhe foi recomendado pela professora e procurou um médico. E quando ela chegou ao consultório médico com a criança, e estava na consulta, ela começou a contar ao médico tudo aquilo que a escola tinha dito, e a menina esteve durante todo o tempo sentada em cima das mãos, assim. Foi a maneira que ela teve de conseguir controlar a agitação dela. Quando a conversa terminou com a mãe, e presumo que o médico tenha feito também algumas perguntas à criança, ele disse: olha, vamos ali falar à parte, os dois. E disse à menina: olha, tu vais ficar aqui, eu vou com a mãe conversar, e para tu não ficares assim entediada, eu vou ligar o rádio para tu ouvires um bocadinho de música enquanto nós vamos conversar. Então ele ligou o rádio e saiu com a mãe para o corredor lá de fora, e a porta tinha um vidro. Então eles ficaram do lado de fora a observar a criança. Ele disse: nós vamos ficar aqui a ver. E o que aconteceu foi que, assim que eles saíram da sala e ela começou a ouvir música, automaticamente ela levantou-se e começou a rodopiar pela sala e a dançar. E o médico virou-se para a mãe e disse assim: a sua filha não tem problema nenhum. A sua filha é uma bailarina. A senhora pegue na sua filha e inscreva-a numa escola de dança. E assim foi. A mãe pegou na menina, inscreveu-a numa escola de dança, e quando ela começou a frequentar aquela escola, ela chegou a casa à mãe e disse assim: ali são todos como eu. Ninguém consegue estar sossegado. Eles precisam de se mexer para pensar. Então ela encontrou o lugar dela. E quando ela encontrou o lugar dela, ela começou a desenvolver um talento brutal, a ponto de ter chegado a bailarina do Royal Ballet em Londres. Mais tarde, ela fez a sua própria companhia de dança e ficou famosa na história porque ela é a coreógrafa de musicais famosíssimos como Cats e O Fantasma da Ópera, que são espetáculos, ainda hoje, sucessos de bilheteira, décadas depois de estarem em palco. E a minha pergunta é: a história teria sido muito diferente
se aquela menina tivesse sido medicada para se acalmar? Que história teria sido a desta menina se ela tivesse sido medicada para se acalmar? E eu acho super interessante como é que um médico nos anos 30 foi capaz de ter o discernimento daquilo que estava ali e do que era preciso fazer, quando ainda nem se falava tanto assim de psicologia, sobretudo de psicologia infantil. E eu trouxe esta história para vos chamar a atenção sobre a maneira como nós olhamos para as crianças. Houve aqui dois olhares diferentes para a mesma criança. Houve uma professora que viu um problema, houve um médico que viu um talento. Então, a maneira como nós olhamos para as crianças pode ser determinante para aquilo que vai ser a vida delas. Para o bem e para o mal. Então, eu quero refletir convosco sobre como é que nós estamos a olhar para as nossas crianças. Há uma ideia feita que se criou, que não é mentira, mas que prevalece muitas vezes, que é: as crianças são o futuro. E dizemos isto quando falamos sobre as crianças são o futuro do país, porque são eles que vão chegar aos cargos de liderança nos governos, nas autarquias, vão ser o futuro porque vão ser eles que vão gerir as empresas, as organizações, e vão ser o futuro da igreja também. Porque um dia são eles que vão estar aqui, já adultos, esperamos nós, com as suas famílias. E nós temos um ministério infantil na igreja, a que chamamos Super Igreja. Quando eu era pequena era a escola dominical. Quem é que andou na escola dominical aqui? Ainda há aqui os frutos da escola dominical, não é? Porquê? Porque a palavra diz claramente isto. E eu pedia para pôr o versículo de Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então a Bíblia diz isso, que nós devemos ensinar as crianças para elas terem um chão por onde elas vão caminhar e onde elas vão construir a sua vida. É bíblico. Nós estamos a cumprir aquilo que a palavra nos diz. Esta visão de futuro está certa, não está errada. Mas será que é assim que Deus olha para as crianças? Será que Deus olha para as crianças numa perspectiva de futuro, como um projeto de gente, uma ideia de adulto em construção? Será que essa visão não acaba por lhes tirar importância? Porque quando nós fazemos isso, quase que estamos a dar-lhes quase que estamos a tirar crédito ou importância à fase que elas estão a viver, que é a infância. Como se isso não tivesse muita importância. O que interessa é o que elas vão ser. Isto agora é só uma coisinha. Depois é que vai ser. Será que não estamos a dar-lhes um estatuto inferior porque elas não são uma obra acabada? Deus não olha assim para as crianças. Isso é muito claro na palavra de Deus. Ele olha para estes seres humanos, feitos à sua imagem e semelhança, como eles são, neste preciso momento. A prova de que Deus valoriza as crianças é que Ele enviou o seu filho como um bebé. Não é? No Natal, quando nós celebramos o nascimento de Jesus, Ele veio como um bebé. Não é? Ele não podia ter vindo de outra forma. Ele podia ter vindo numa nave espacial, já crescido, descia à Terra e fazia o que tinha a fazer.
Mas não foi isso que Deus fez. Ele enviou o seu filho como um bebé, porque ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E ele quis dignificar a infância. Jesus nasceu do ventre de uma mulher, foi um bebé, cresceu. Nós não temos muitos relatos sobre a infância de Jesus. Sabemos apenas que aos 12 anos ele estava a debater ideias com os doutores da lei no templo, mas até chegar lá teve que ter dentes de leite, ficou desdentado, caiu e magoou os joelhos, brincou na rua, foi à escola, teve que obedecer aos pais. Talvez tenha ajudado José na carpintaria. É muito provável que tenha começado a trabalhar com o pai. Era típico naquela altura. Então, Deus quis dignificar a infância quando mandou o seu filho à terra como um bebé. Havia uma identificação com a humanidade. Mas já adulto, Jesus também deu importância às crianças. E é preciso perceber isto. Naquela altura, ser criança não tinha muita importância. Eram os seres que andavam por ali. Não havia essa valorização das crianças como nós temos hoje, até porque havia uma mortalidade infantil muito elevada. Aliás, até há bem pouco tempo, as nossas estatísticas também mostram isso. Okay? Não é há muito tempo que nós ganhamos essa batalha da mortalidade infantil e a reduzimos muito, muito, muito. Então, nessa altura, há 2000 anos, as crianças eram insignificantes, não tinham direitos, havia essa taxa de mortalidade elevada e assim que podiam, as crianças iam trabalhar. Mas há um relato bíblico que aparece nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que tem a ver com crianças, e eu acredito que se não fosse um momento importante, isso não estava referido 3 vezes na Bíblia, que é aquele momento que nós vamos ler em Marcos. E vamos ler, dizia assim, Marcos 10, 13 a 16 diz: alguns traziam crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Esta passagem mostra-nos que Jesus não gostou da atitude dos discípulos de quererem afastar as crianças do mestre. Eu consigo imaginar a cena. É tipo, os miúdos não param, correm, fazem barulho, gritam. E eles acharam que isso ia perturbar Jesus. E era uma multidão, não é? Vocês sabem, por onde Jesus andava, era uma multidão atrás dele. E quando Jesus percebeu o que estava a acontecer, ele disse: não. Deixem vir as crianças. Deixem-nos vir. Deixem-nos vir a mim. E ele não só quis as crianças ao pé dele, como pegou nelas ao colo, as abençoou e disse uma coisa muito importante, que foi: se vocês não forem como crianças, não vão entrar no reino dos céus. Então as crianças têm alguma coisa para nos ensinar espiritualmente.
espiritualmente. O que é que ele quis dizer com isto? O que ele quis dizer foi que as crianças são simples, confiam, são puras, são genuinamente curiosas, querem saber, gostam de aprender coisas novas, não estão à espera de receber nada em troca quando gostam de alguém, não negociam com Deus, dão-lhe a mão e deixam-se guiar. É por isso que elas são um exemplo de fé. Muitas vezes para a própria família e para os adultos que estão à sua volta. As crianças faziam parte da igreja primitiva. Vocês conseguem imaginar isto? Quando diz que a igreja se reunia nas casas, eram as famílias que se juntavam, que partilhavam o pão, que davam graças, que oravam, que buscavam a Deus. Eu consigo imaginar aquilo que aquelas crianças ouviram, experimentaram. Elas estavam na multidão, viram milagres acontecer à sua frente. Houve um menino que levou o seu lanche e que o deu a Jesus, e que foi com isso que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes e que alimentou 5.000 pessoas. Aquilo que eu quero dizer nesta manhã é que as crianças não são a igreja da manhã. As crianças são a igreja hoje. As crianças são a igreja hoje. E muitas vezes nós não entendemos isto. Achamos que é irrelevante eles estarem aqui ou não estarem. É igual, coitadinho, ficou a brincar. Hoje não lhe apeteceu. Não. As crianças são a igreja hoje. E elas precisam tanto de ouvir a palavra de Deus como vocês precisam de ouvir a palavra de Deus. Porque elas também são testemunhas de Cristo nos lugares onde elas estão. Uma igreja, uma criança que entende a palavra de Deus e que ele deixa ao seu coração, ela é transformada. Ela é luz nos sítios onde passa. Ela percebe o que é partilhar o amor de Jesus com os outros. E quando isso não existe desde cedo, esse ensino da palavra, ela vai na onda. Porque o que está lá fora é uma lógica completamente diferente desta. É o individualismo, é o eu ser melhor que o outro. Vocês veem isso? Alguém me estava a contar, a mãe de um colega de escola do meu filho, que quis inscrever o miúdo, não sei, num clube de futebol. Porque o miúdo gosta muito de futebol. E disseram-lhe ali, quando ela foi inscrevê-lo, ele só fica se for bom. Desculpa? Como assim? O miúdo quer ir fazer desporto, divertir-se. É aquela lógica da competitividade. Tudo é competição, tem que ser bom, tens que ser o melhor. Muitos pais enchem os miúdos de atividades extracurriculares, os miúdos acabam as semanas exaustos. Porque têm que ser bons a tudo, a inglês, a matemática, a computador. Já há uns tempos houve a moda de pôr os miúdos a aprender mandarim. Porque na China é que está o futuro. E a palavra de Deus no coração deles, para lhes dar estrutura, como nós cantámos há pouco, uma rocha para pôr os pés e aguentar os embates da vida. Onde é que isso entra na vida dessas crianças? Então, cuidado com a forma como nós estamos a gerir a vida dos nossos filhos, as prioridades que se estão a impor. É mais importante o intelecto, o físico, ser atleta. Cuidado.
As crianças não são a igreja da manhã. As crianças são a igreja de hoje. Eles têm dons, como esta menina tinha, que eu acabei de contar. E nós, como igreja, temos que estar atentos a isso e perceber o que é que está dentro das crianças. Hoje tivemos aqui a Camila a cantar, feliz da vida, adora cantar. No dia que nós estivemos a ensaiar o coral, houve um dia que nós viemos à noite e a Carla Correia trouxe a neta que tem 2 anos. 2 anos. A menina passou o tempo todo a cantar connosco no ensaio. Mas feliz. Aquela criança está destinada a cantar. Não há dúvida. E nós temos que ter essa noção de saber ler as crianças, de saber ver o que está dentro delas. Onde é que eles têm dons. E às vezes, em vez de vermos os talentos, vemos os problemas. Vamos olhar para os talentos das nossas crianças. Então nós temos, como igreja, o dever de motivar essas crianças a desenvolverem os seus dons e a trazê-los para a casa do Senhor. Porque é Deus que os dá. As crianças não têm vergonha de falar de Jesus. Amam a igreja. Muitas vezes são as próprias crianças que pedem para vir à igreja. São as crianças, porque elas gostam de estar aqui. E às vezes são elas que puxam pelos pais, pelos tios, pelos avós. Então, as crianças não são a igreja do futuro. Elas são a igreja hoje. E elas podem ser luz e ter um impacto tremendo na sua casa ou numa sala de aula. Podem fazer toda a diferença. Amém. Há uns anos, vou contar esta pequena história. Há uns anos eu fui fazer uma reportagem numa escola no Montijo. Fui assistir a uma aula de literacia financeira com crianças do 7º ano, 12 anos. E no fim eu estive a falar com a professora e ela disse-me: você não imagina os conceitos que eles estão a aprender, não só estão a ser importantes para eles, que já sabem não fazer compras por impulso, sabem como é que funciona um cartão de crédito, por exemplo, pequenas coisas de gerir dinheiro, não é? Que é importante saber. Mas eles estão a levar esses conceitos para casa. Eles estão a ensinar aos pais. E a mesma coisa aconteceu quando se começou a ensinar nas escolas a reciclagem. Foram os miúdos que foram para casa com esses conceitos de reciclagem que começaram a mudar comportamentos na casa dos pais. Já não queriam misturar o lixo. Não, isso não se faz assim. E na igreja é a mesma coisa. Muitas vezes as crianças trazem conhecimento às suas casas, quando têm conhecimento da palavra de Deus. E são eles próprios que são incentivadores, muitas vezes, dos pais. Mas nós temos um papel. Nós temos um papel a desempenhar como igreja com as crianças. Não devemos só cuidar, ensinar, mas devemos ser um exemplo. Um exemplo. Isso é muito importante porque as crianças aprendem muito, não só por repetição, mas por imitação. Se eles não veem nos pais o fruto, não é? De serem uns cristãos, de terem a palavra de Deus no seu coração, se calhar vão ter mais dificuldade em entender. Então nós temos esse dever de ser um exemplo, e a igreja também tem esse dever. Não é só os pais, a igreja também, a nossa comunidade também tem. Há um provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. A nossa comunidade toda tem que cuidar das suas crianças.
Não é só a equipa da Super Igreja, somos todos nós. Temos esse dever de cuidar das nossas igrejas. Elas observam-nos. Elas precisam de nós como família espiritual, quando muitas vezes nas suas próprias famílias não têm aquilo que precisam. Eu sou fruto daquilo que vi na minha casa, mas também daquilo que vi nesta igreja. Muitos de vocês foram exemplos para a minha vida. Amém? E acho que a Susana pode dizer o mesmo, que cresceu comigo na escola dominical. Houve muitos irmãos aqui que eu observei e que foram importantes para o meu crescimento espiritual. O testemunho deles. Foram pessoas que lidaram com o sofrimento, com a injustiça, com o medo, com a doença, que oraram anos pela salvação de pessoas da sua família e que não desistiram. Esses exemplos são importantes para as crianças. Amém? Então aqui ninguém é super-herói. Ninguém. Mas todos nós podemos incentivar-nos uns aos outros, às vezes em silêncio. Não é preciso muitas palavras. Às vezes com um abraço. Mas temos que ser isso para as nossas crianças. A igreja tem que ser um porto seguro e uma família espiritual. Certo? Quantos concordam comigo? Nós amamos as nossas crianças, amém? Sim? Todos amamos. Então eu quero chamar a pastora Suzete e nós vamos orar pelas crianças. Amém?